Oi, pessoal, estamos começando uma nova temporada do nosso amado Suas Conversa. É muito bom estar de volta. Eu estava com saudade, eu espero que vocês também, né, estivessem com saudade. O tema de hoje é aproveitamento integral dos alimentos. Você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima-se que cerca de 931 milhões de toneladas, o equivalente a 17% dos alimentos produzidos no Brasil em 2019, foram desperdiçados? Pois é, foram jogados no lixo. O lixo que veio de dentro das residências, dos restaurantes e dos supermercados. Há séculos existe fome no mundo, mas por causa dos grandes acontecimentos mundiais nos últimos anos, como a pandemia da Covid-19, que ainda está aqui, né, nos assombrando, mudanças climáticas, conflitos internos e externos de muitos países, os índices de insegurança alimentar e desnutrição aumentaram consideravelmente, para não dizer alarmantemente. Dessa forma, a redução do desperdício de alimentos é uma importante estratégia no combate à insegurança alimentar. Não só isso, né, gente? Porque jogar alimento fora é um pecado, né? Vamos combinar. Sendo assim, o aproveitamento integral de alimentos vem se destacando no fortalecimento da segurança alimentar e nutricional. E no Suas Conversas de hoje nós temos um bate-papo com a Juliana Almeida, graduada em nutrição, especialista em assistência social desde maio de 2022 e nutricionista no restaurante comunitário de Santa Maria. Bem-vinda, Juliana. Obrigada por você estar aqui. Eu sei que Santa Maria é um pouquinho longe, né? Você trabalha lá, mora um pouco mais perto, mas teve que se deslocar para conversar com a gente um pouquinho, a gente vai né? se ajustando. Exatamente. E vamos falar sobre esse tema maravilhoso que eu acho que está todo mundo interessado, porque é realmente um assunto top mais que a gente tem hoje no mundo, né? Sim. Para iniciar, o que é aproveitamento integral dos alimentos? Bom, Vanessa, primeiramente, obrigada pelo convite de poder participar aqui de mais um Suas Conversa, né? E hoje abordando sobre um assunto tão importante, mas que ainda é de pouco conhecimento por parte do público fora da nutrição, né? A gente aborda muito na nutrição, mas hoje tornar conhecido para todos, né? Para que seja colocado em prática. Então, o aproveitamento integral dos alimentos, ele consiste ali principalmente na utilização completa do alimento, ou seja, utilizar todo o alimento ali, inclusive das partes não convencionais e que geralmente seriam ali descartadas, né? Como, por exemplo, as cascas, os talos, as folhas, né? As sementes. Então, o aproveitamento integral dos alimentos consiste mesmo na utilização completa do alimento, utilizar ali integralmente. E essa prática também auxilia ali também bastante, né? Promove o aproveitamento nutricional, né? Ou seja, de todos os nutrientes que estão disponíveis ali naquele alimento. Porque às vezes a gente acaba jogando fora o que deveria servir de alimento, sim, né? Sim, justamente. Então vamos lá, o que é considerado desperdício de alimentos? Porque às vezes a gente pratica o desperdício sem saber que está praticando esse desperdício. Porque às vezes de ordem cultural mesmo, sim, né? Sim. Então fala um pouquinho aí pra gente. Bom, desperdício alimentar se caracteriza como toda a perda ou descarte, né, de alimentos que ainda possuem algum valor nutricional, de alimentos que ainda poderiam ser comestíveis, né, e utilizados em algumas preparações culinárias, né? Então, por exemplo, deixar o alimento vencer, comprar alimentos em grande quantidade, não utilizar, a sobra ali no prato, né, na panela, podem ser considerados desperdício alimentar. E como o aproveitamento integral dos alimentos ele pode impactar na diminuição do desperdício desses? Bom, a utilização, né, o aproveitamento integral dos alimentos, consequentemente, já combate o desperdício alimentar, porque a gente utiliza ali o alimento por completo, né? Então, a gente só vai descartar, né, jogar fora aquelas partes que estão danificadas, estragadas, né? Porque a gente também não vai consumir o alimento ali que não está bom, né? Pra parte que não tem jeito mesmo, né? A gente só descarta essa parte. Então, aproveitando o alimento ali integralmente, consequentemente, a gente já diminui o desperdício. E aí, trazer aqui alguns exemplos mais práticos, né? Por exemplo,
O arroz cozido, que às vezes sobra ali na panela, a gente pode utilizar para fazer um bolinho de arroz. A couve, né? Geralmente a gente utiliza só a folha, né? Mais frequentemente. Mas a gente também pode utilizar o talo da couve para fazer um suco, colocar no arroz, enfim. Então é utilizar ali mesmo alimento de diferentes formas, né? E tendo ali o aproveitamento dele por completo. E como que essas partes não convencionais que você falou das cascas, dos talos e tudo mais, elas podem ser utilizadas para o consumo? Porque a gente sabe que pode, mas a gente não sabe como. Como, né? Justamente. Como eu citei então, esses alimentos eles podem ser utilizados no preparo de bolos, de sucos, geleias, sopa, no arroz, né, tortas. E aí vou mostrar aqui para vocês algumas receitas mais práticas. A primeira seria de um arroz colorido, que a gente pode encontrar facilmente na internet essas receitas, né? E aí eu trouxe aqui até para mostrar para vocês esse caderno de receitas. Ele é daqui da secretaria, foi desenvolvido em 2014, né, aqui pelo GDF. E aí a gente também tem... Acho que é uma surpresa para muita gente, né, esse caderno de receitas. Ele é Eu também não conhecia. E aí a gente encontra também facilmente 2 cadernos de receitas do Mesa Brasil, né, elaborados pelo SESC, tanto na versão de 2008 quanto na de 2016. Gente, esse link vai estar aqui, viu? Para vocês clicarem e pegarem essas receitas que ela vai falar aqui. Então, a primeira receita ali prática é o próprio arroz, que a gente pode fazer um arroz colorido utilizando a casca da a beterraba inteira, mas reutilizando a casca, né, da beterraba, da cenoura, utilizando os talos também, da couve, do agrião, né? Um segundo exemplo é um bolo da casca de banana, bem diferente, né? Nessa receita que a gente encontra no caderno de receita da Mesa Brasil. Ele cita só a utilização da casca, mas a gente pode utilizar tanto a banana quanto a casca, né? Interessante, fazer um bolo da casca. Sim, da casca. E aí também pode ser feito com a casca de manga, a casca de abacaxi, né? E um terceiro exemplo é o suco verde, tão conhecido, né? Que a gente consome tanto aí, que a gente pode fazer também com o próprio talo, né? Não só ali com as folhas, né? Dos vegetais, mas com o próprio talo, com as próprias sementes, né? Com as cascas e tendo ali um aproveitamento do alimento e também promovendo o melhor aproveitamento dos nutrientes, né? E no caso até do arroz, né? Que a gente tá mostrando a imagem aqui, ele fica atraente, né? Sim, fica bonito, fica bem colorido, né? Fica... Nossa, a gente que ótimo. come ali com os olhos primeiro, né? Chama ali a atenção e aproveita, Exatamente. né? E aí tem um exemplo legal também, que agora, em outubro, né, nos restaurantes comunitários, na atividade de educação de alimentação e nutrição, que tem todo mês, né? Foram servidos para os usuários uma degustação de bolo que foi feito com a casca de banana e um doce que foi feito com a casca da melancia, né? E aí foi bem legal porque os usuários não tinham muito conhecimento dessa utilização, dessa prática, e eles adoraram, foi um sucesso. Fica saboroso, né? Fica bem saboroso. Nossa, que ótimo. E Juliana, quais são as vantagens desse aproveitamento? Bom, de acordo com tudo que a gente já veio citando ao longo dessa conversa, né, podemos destacar principalmente a redução do desperdício alimentar, como eu falei, porque a gente utiliza ali o alimento completamente, e também a otimização da oferta de nutrientes, né, porque ali na casca de uma banana, por exemplo, também tem nutrientes que a gente que fazem bem para a nossa saúde, né, então principalmente essa otimização também. E para finalizar, que geralmente a última pergunta é a mais prática, né? Sim. Então vamos lá. Dicas para a gente poder aproveitar melhor os alimentos. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a questão da higienização, porque quando a gente vai utilizar ali a casca, né, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque geralmente você tira a casca e joga fora, né? Mas não, então, nós vamos nos alimentar disso, sim, tem que higienizar bem, né? Então a gente tem que higienizar bem os alimentos, né? E aí a gente pode utilizar daquela soluçãozinha, né? Que é 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é água sanitária para cada 1 litro de água. Utilizar sempre água corrente, água filtrada, né? Aí deixa ali de molho por uns 10, 15 minutinhos e aí depois lava novamente. No mercado a gente também já encontra algumas soluções para higienização, principalmente de frutas e verduras, né? Então, o primeiro cuidado é com a questão da higienização.
O segundo cuidado é para retirar as partes mesmo estragadas, danificadas, né? Mas tendo muito cuidado ali para não retirar partes grossas, né? Às vezes quando a gente vai descascar uma batata, por exemplo, tirar mesmo só a casca ali de forma fina, né? Para não tirar grandes partes. Porque tem gente que descasca e joga metade da batata fora, né? Isso. Então tem que ter um certo cuidado. Uma terceira opção é da conservação. Então a gente tem que ter esse cuidado ao conservar os alimentos, então sempre armazenar em locais limpos, em recipientes adequados, e também de acordo com a temperatura ideal para cada alimento, né? Então, se ele tem que ser armazenado em temperatura ambiente, se tem que ir para refrigeração, até mesmo para aumentar ali a durabilidade, né, do alimento em si. Na hora de preparar somente a quantidade ideal para o nosso consumo, né? Justamente para não ter sobras ali exageradas. E aí, se acontecer de sobrar alguma coisa, faz uma receita ali mais prática, mas tendo sempre esse cuidado para preparar a quantidade ideal, né? E a última opção, a última dica seria mesmo de inovar, né? Utilizar receitas diferentes, né? Trazer essa prática para dentro de casa, para a cozinha e inovar mesmo nas preparações culinárias. Vai que surge um chefe, né? Um chefe do aproveitamento integral Verdade. dos alimentos. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Suas Conversas. Juliana, muito obrigada por você ter vindo, tá? Disponibilizado o seu tempo para falar conosco, né, sobre esse tema tão relevante. Eu acho que a gente agora tá na hora de colocar em prática, né? A gente tem o link aqui, ó, tem as dicas da Juliana. Então, vamos realmente atuar na redução do desperdício de alimentos. E essa conversa, né, como as outras que nós tivemos na primeira temporada, ela vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco. E, mais uma vez, aguardamos vocês no nosso próximo encontro no Suas Conversas, com mais um convidado especial e com um tema que com certeza você vai adorar. E não esqueça de deixar suas perguntas e sugestões para outras conversas. Até lá!